Bom dia pessoal. Que alegria estar aqui. Quem estiver entrando, me dá um alôzinho se está dando tudo certo. Bom dia. Tudo bem com vocês? Vim aqui tomar café com vocês. Aí Sandra entrou. Bom dia. Que legal estar aqui. Oi, Jennifer, tá aí? Já vou te chamar. Bom dia a todos. Tô abrindo aqui a semana com muito orgulho, com muita alegria. A semana do divórcio com respeito. A semana que é pensada e idealizada pela Comissão da Advocacia Colaborativa da OAB Nacional, né? E hoje a gente vai abrir essa live para falar sobre os primeiros cuidados. A semana toda, né? Tem um monte de lives, são 3 lives diárias aqui. Antes de eu falar um pouquinho da semana, eu vou já chamar as minhas convidadas para ficar mais quentinho aqui o nosso bate-papo. Vou aqui chamar você, a Alessandra. Fiz o convite errado aqui. Alessandra, Ali Pancera, aqui, Ali. Já fiz o convite para você, Ali. Você recebeu? Oi, Ali, Oi, tudo Paulo, bom? tudo bem? Tudo jóia? Bem, tudo bem. Agora eu vou convidar a Jennifer aqui. Vamos ver se a Jennifer vai entrar. Tudo bem? Que alegria estar com você, tomar um cafezinho cedo. Oi, Jennifer, tudo bom? Oi, Bom Jennifer. dia! Bom dia. Tudo Bom bem? dia. Que alegria estar com vocês aqui, abrindo a Semana do Divórcio com Respeito. Eu estava contando para o pessoal aqui que essa semana que começa hoje, 15 de agosto, e vai até sexta-feira, 20 de agosto, serão 3 lives diárias. Começa hoje com a nossa live às 8 da manhã, a próxima live às 13 e à noite tem às 21. A gente está tentando mais ou menos manter esse horário. Algumas não vão ser exatamente esse horário. Toda a programação está no perfil aqui de Divórcio com Respeito, né? Até queria contar para o pessoal que hoje, à 1 da tarde, a gente vai ter uma live do Jordano com a Olivia Furst, para falar sobre a escolha dos advogados e os métodos, né? Para quem está decidindo. Toda essa semana do Divórcio com Respeito é pensada para a gente conversar com você que está passando por um processo de divórcio, uma separação, ou para você que é um profissional que presta serviços para essas pessoas, tanto na área do direito quanto da área da psicologia ou das outras áreas que atendem pessoas clientes que estão passando por um momento desse, né, de divórcio e separação. O nosso objetivo, assim, nosso fio condutor, todo o nosso desejo aqui, essa semana, o que a gente quer fazer é conscientizar as pessoas da importância do respeito, do diálogo, nesse momento, que é um dos momentos mais difíceis da vida dos casais e das famílias. A gente sabe disso, né? Então, todo o nosso objetivo, como advogados colaborativos que somos, e essas 2 advogadas que estão aqui, Alessandra Panceri, Jennifer Casagrande Reichmann, são advogadas colaborativas que estão aqui hoje para conversar com vocês, conosco, sobre a importância dos primeiros cuidados, dos cuidados essenciais no início do divórcio. Porque a depender de como a gente caminhar, né, como a gente, das ações, das atitudes, muitas vezes, por falta de informação, por falta de orientação, ou por muito descontrole emocional, desequilíbrio, a gente acaba tomando atitudes, o casal começa a tomar, né, atitudes que podem mudar o rumo, né, nos afastar do rumo do diálogo, do respeito, para o desenrolar do divórcio. Então, os cuidados essenciais, esse é o nosso objetivo de hoje, né? Estou um pouquinho nervosa, vocês me desculpem. Queria dar mais um recadinho, né? Além às 13 horas a gente tem a live do Jordano, que eu vi que ele entrou aqui, né, Jordano? Bom dia. A gente tem Jordano com a Olivia Fursi. A gente também tem a live às 21 horas com a Marília Oliveira Teles, que é advogada e mediadora, com o Cláudio Tebas, que é palhaço e palestrante, ele é maravilhoso, e com a Alexandre Coibra, que também é psicólogo. A live, que vai ser incrível, às 21, eles vão conversar sobre a montanha-russa emocional do divórcio e as fases do luto juntos. E eu tenho certeza que vai ser incrível. Bom, todas vão ser, mas o Cláudio Tebas, Alexandre Coimbra e Marília é imperdível. Então, 21 horas. Também, se você não puder ver as lives, elas vão ficar gravadas aqui no perfil. Então, já falei demais, 5 minutos aí. Bom dia, Jennifer. Bom dia, Alessandra. Que alegria estar com vocês aqui hoje. Já contei um pouquinho do tema da live. Então,
eu queria... Você sabe que, para quem não me conhece, além de advogada, eu sou ficcionista, né? Adoro escrever conto, é, escrever literatura é minha paixão. Então, eu achei um jeito para a gente começar a nossa conversa de hoje assim, contando uma historinha. Criei uma historinha aqui para a gente contar, para a gente conversar. Então, essa é a história da Estela e do Sérgio. É uma ficção, tá, pessoal? É só para aquecer a nossa conversa. Eles foram casados por 11 anos, tiveram 3 filhos, uma menina de 10 anos e um casal de gêmeos que estão hoje com 3 anos. Semana passada, eles decidiram se divorciar. A Estela está voltando agora para o mercado de trabalho. Ela ficou parada uns 2 anos para cuidar dos gêmeos. Eles têm uma casa própria, financiada, têm 2 carros. A Estela está muito angustiada e muito insegura com o possível impacto financeiro do divórcio na vida da família, das crianças. E o Sérgio, que está muito decidido, ele quer que tudo aconteça o mais rápido possível. Mas ele não sabe se ele sai de casa ou se ele espera o divórcio sair, a formalidade. Eles ainda não conversaram com ninguém, nem com amigos, nem com a família, nem com os advogados. Eles só conversaram entre eles e tomaram essa decisão. Ali, vou jogar essa história para você, começar contigo. Ouvindo essa história, por onde começar? Oi, Val. Oi, pessoal. Jennifer. Primeiro eu queria dizer que é uma alegria imensa estar aqui, sabe? Porque eu acho que a gente tem que... É um assunto que a gente tem que falar, porque é uma realidade de inúmeras famílias, né? E a forma como a gente vai conduzir esse processo de divórcio vai ter reflexos no futuro. Então a gente precisa cuidar, a gente precisa ter muito cuidado com esse momento de dor das pessoas, né? Então é muito bacana esse movimento da OAB Nacional de estar trazendo, de estar falando sobre esse momento da vida das pessoas, né? Do casal, e que especialmente traz reflexos assim diretos para os filhos, né? E aí vai levar para uma vida inteira, né? Então a forma como a gente se conduz, se porta hoje tem reflexos lá no futuro. Então parabéns aí pela iniciativa, em primeiro lugar, né? Mas assim, Val, antes de responder a tua pergunta, a gente tem que ter em mente que as famílias, elas não são iguais, elas são muito complexas, né? Cada uma é diferente da outra, então a gente não tem como trazer conclusões generalizadas sobre cada uma, né? Sobre o momento que cada uma passa, né? Tem uma autora que eu gosto muito e que chama Constance Arrow. Infelizmente ela não tem uma tradução para o português, pelo menos eu não achei, de um livro chamado We Are Still a Family, né? Ainda somos uma família, né? E que ela começa falando, assim, ela faz um paralelo entre a família e um ovo, né? Então quando você quebra um ovo, tira aquela casca protetora, o ovo se esparrama, né? Ali no chão, se esparrama ali. E o que você vai fazer com esse ovo, né? Você vai fazer... E você pode fazer várias coisas com esse ovo. Você pode fazer um ovo mexido, um ovo cozido, um ovo pochê, mas ainda vai ser ovo. Com casca, sem casca, vai ser um ovo. E a mesma coisa com a família, sabe? Quando se quebra aquela casca protetora, né? Da união, né? Ou do casamento, ou da união estável, enfim, daquela relação, não importa, você tirou aquilo lá, mas continua sendo uma família, sabe? Não deixa de ser uma família porque você já não tem mais aquela conjugalidade. Então, a forma como você vai lidar com essas questões é que vão pautar. É um processo, o divórcio é um processo doloroso. É evidente, sabe? Vai abalar a fundação da família, né? Vai abalar a estrutura familiar. E aí a forma como você vai reorganizar esses ingredientes, a forma como você vai cuidar das necessidades daquela família, quando tem crianças envolvidas ainda mais, é o que vai dar o tom, né? Vai continuar sendo uma família. Então, por isso, esses cuidados iniciais, eu penso assim que são fundamentais, sabe? É a forma como a gente vai cuidar desse momento de ainda de incerteza, de dor, como você vai se portar. Então, o que eu penso que deveria ser feito? Primeiro momento, estou querendo me divorciar ou estou ali recebendo... Procure um advogado da sua confiança, um advogado que tenha um cuidado, especialmente... Primeiro que eu acho que assim, tem que ser alguém que você confie, né? Um profissional
que vá entender as suas dores, mas você precisa tomar, para você tomar uma decisão, você precisa estar munido de informações, né? Você precisa saber o que vai envolver esse processo de divórcio. E o profissional, o advogado, ele tem esse papel, sabe? Porque enfim, tem uma longa estrada, especialmente quando você está lidando com um advogado familiarista, né? Ele vai ter condições de te ajudar a normalizar todas aquelas tuas dores, todas aquelas inseguranças, né? E aí você vai poder, assim, o que eu preciso ter em mente, sabe? Quais são os caminhos, né? Ele vai ter condições de te mostrar que às vezes as coisas são muito mais amplas do que você está vendo naquele momento. Porque naquele momento de dor, você não está enxergando caminho nenhum. Você não vê caminho nenhum. Né? Mas você precisa saber, olha, o que está envolvido, sabe? Eu tenho questões objetivas a tratar, eu tenho... às vezes isso é legal, olha, é legal você contar um pouquinho das questões objetivas para o pessoal saber, né? Porque a Olivia sempre diz, né? A Olivia, nas palestras dela, ela comenta, a Olivia da 1 da tarde, né? Uhum. Quantas vezes ela recebe o cliente e fala, eu hesitei, você era a última pessoa que eu queria procurar, né? Um advogado, mas infelizmente eu tive que chegar aqui, né? Quando a gente deveria ser a primeira pessoa a ser procurada, né? Ou a gente é uma ameaça, né? Ou a gente é uma ameaça, né? Tudo que a gente não quer, né? Advogado. Então, eu vou ter que procurar um advogado, né? Parte passa a ser uma ameaça para outra parte. Isso é preocupante, né? Porque, na verdade, a gente passa por tantos rituais na vida e sempre tem alguém que dá, né? O casamento, sempre tem alguém. E o divórcio também tem que ter alguém para ajudar. Eu acho que é legal. Obrigada. Acho que era muito importante você falar um pouquinho das questões objetivas que a gente tem que dar um tratamento. Ali, você com a tua longa trajetória de advogada familiarista, é legal para as pessoas saberem, né, que divórcio é um instituto jurídico, né? É ele que põe fim ao casamento. O que a gente precisa em geral, né? Pensando na vida da Estela e do Sérgio, né? Que eles vão precisar dar tratamento, né? Assim, a Estela e o Sérgio precisam consultar um profissional para entender o que está envolvido, né? Quais são primeiro entender assim, o casamento, é uma união estável, qual o regime de bens que está envolvido, sabe? As questões, tem filhos, não tem filhos, né? Se tem filhos, como vai funcionar o regime de convivência, sabe? Como eles, assim, e mostrar, e o profissional hoje ele tem condições de ajudá-los a mostrar que existe muito mais do que, muitas vezes, às vezes as pessoas falam assim, não, mas a guarda compartilhada. Mas o que isso? Às vezes falam que é guarda compartilhada, mas não sabem nem o que é a guarda compartilhada. Então, o profissional ele vai ter condições de dizer assim, olha, o que é uma guarda compartilhada, o que é uma guarda, enfim, exclusiva, unilateral, sabe? Vai ter condições de mostrar ali, de ajudar, assim, convivência, né? Como funciona a convivência, como pode funcionar para aquela família, porque não existe aquela coisa, não, mas às vezes acontece assim, não, mas eu já sei, a convivência é finais de semana alternados. Cada família é uma família. Às vezes esse tipo de convivência não vai funcionar para aquela família específica, né? Então você vai mostrando para os seus clientes o que está em jogo, algumas questões práticas que quando a gente vai colocar no papel a gente precisa tomar. Então, esse regime de bens, né? Qual o regime de bens, o que está envolvido, mas especialmente a gente não precisa ficar limitado àquilo, sabe? Então, esses cuidados, mas a pessoa para tomar uma decisão, ela precisa conhecer isso, sabe? Ela precisa saber como funcionam os alimentos, né? E existe assim uma coisa assim, não, 30%, os alimentos são 30%. Necessidade e possibilidade. E aí você vai ajudar esse cliente a entender tudo que está envolvido, né? Quais são os aspectos práticos que ele vai ter que enfrentar no trilhar desse caminho. Mas muitas vezes, Val e Jennifer, às vezes o profissional chega, o cliente chega, ele ouve tudo isso, mas ele não está em condições de processar todas as informações. E às vezes você, como profissional, você precisa perceber isso e às vezes indicar um profissional da saúde mental que possa, um psicólogo, que possa ajudá-lo com essa dor para que ele possa ter condições, porque você vai falar para uma pessoa que está imersa numa dor,
que, olha, a gente precisa ter algumas questões práticas, a gente precisa trabalhar com planilhas para ver alimentos, a pessoa não está em condições. Então, muitas vezes, você precisa do auxílio de um profissional da área de saúde. Eu várias e várias vezes, às vezes o cliente chega no meu escritório, eu dou todas as informações, mas eu falo para ele, nesse momento você não precisa de um advogado. Você precisa elaborar tudo isso, você precisa de um profissional de saúde, para que daí você tenha recursos para que a gente possa trabalhar e avançar, sabe? Olha que maravilha, Ali, olha que maravilha isso. Eu vou agora, assim, pegando esse teu gancho, assim, nas questões emocionais, assim, eu tô sempre aqui tentando trazer um pouquinho para uns aspectos práticos, né? Mas juntando as duas coisas, né? Eu falei ali na historinha, né? O Sérgio, que é tudo muito rápido, mas ele tá naquela dúvida: eu saio de casa, não saio de casa, espero o divórcio. Isso é muito comum, né? Chega sempre os nossos escritórios aqui, eu não contei para vocês, mas a Jennifer Casagrande Reichmann é minha sócia e a gente trabalha juntas aqui. Volta e meia a gente fala sobre isso, né? É sempre aquela pergunta, e a Ali também deve se deparar com isso, né? Naquela dúvida: puxa, saio de casa, não saio de casa, não tá bom o clima, tá muito ruim, não consigo, tá muito ruim para as crianças. Quais são as implicações? Será que saio, não saio? E essa é uma pergunta de difícil resposta, mas eu queria ouvir você, Jennifer, o que você faria? Assim, o que você comumente, como você orienta? Porque também isso é um cuidado muito importante no início, né? A saída de casa é um marco, assim, é o início de muita coisa, né? Oi, pessoal, bom dia. Sim, eu acho que ele é um momento. A saída de casa, ela diz muita coisa. Às vezes é naquele momento que concretiza o divórcio, a separação, né? É aquele momento que você realiza que realmente o divórcio está acontecendo, porque é muito simbólica a saída de casa, né? Mas o momento de sair, como a Ali falou, e aqui vou ficar repetitiva até, para cada família é um momento. Vocês estão convivendo bem em casa, a Estela e o Sérgio têm convivência na medida do possível boa em relação aos filhos, eles conseguem conviver, podem ficar mais um pouco em casa, acham que vai ser saudável para os filhos ou saudável para a relação, até as arestas serem, as lacunas serem preenchidas, os assuntos mais importantes serem definidos, vocês conseguem conviver em casa, porque há um aumento das despesas quando há a saída de algum dos cônjuges do lar, né, da coabitação, ou não. Ou isso está insuportável, ou isso está prejudicando mais a relação tanto do casal quanto em relação às crianças. Se isso está prejudicando, se é insuportável a vivência, desculpa que a palavra é essa, né? A saída de casa é muitas vezes recomendada, não precocemente, mas para que algum fio condutor, algum diálogo ainda permaneça, o diálogo ainda possa ser utilizado como uma ferramenta para um divórcio com respeito. E a saída de casa, às vezes, é determinante para manter esse diálogo, né? E com relação às crianças, muitas vezes é mais saudável para as crianças os pais em casas separadas do que a ilusão de que eles estão morando juntos, mas é um inferno. Só vem os pais brigando. Então, essa saída de casa é muito conversada com os clientes, muito conversada, para entender qual a situação real da vida deles, para que a gente possa fazer uma transição saudável. A saída de casa e arrumar toda a casa de novo, né? Porque assim, eu vou sair aqui amanhã, quem vai levar as crianças para a escola? E amanhã, quem vai pagar a conta do supermercado? Então, isso tudo é importantíssimo que seja conversado e, de novo, o profissional é importante para trazer os clientes que estão devastados nesse momento, eu acho que essa é a palavra, estão num lugar de sombra para momentos de realidade. Porque momentos de sombra, principalmente no início, serão 90% do tempo, né? Infelizmente. É dolorido. Jennifer, acho que é muito legal isso que você está falando. Eu queria aproveitar e fazer um gancho já com uma pergunta que estava mais para frente, mas acho que ela vai caber aqui, que é o seguinte: o Sérgio e a Estela não sabem como, imaginando que ele decidisse sair de casa, né? As pessoas não sabem o que é uma vida em duas casas, do ponto de vista financeiro. Puxa, e será que essa minha atitude vai determinar?
é uma atitude que ela é para sempre? E se eu quiser mudar isso, como é que a gente vai fazer com as questões da manutenção financeira das crianças, com a saída? Como fazer? Será que eu vou tomar uma atitude que é para sempre? Enfim, aquelas que pode ser para sempre, depois se eu quiser voltar atrás, se eu quiser reconfigurar. E eu sei que você é super adepta dos acordos provisórios, né? Que você sempre fala sobre isso, sobre o poder maravilhoso dos acordos provisórios que nos confortam, muitas vezes confortam os clientes, né? Para testar. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Que acho que isso conversa muito bem com os cuidados essenciais, os primeiros cuidados, né? Nem tudo é para sempre nas decisões que a gente toma no início, elas podem ser testadas, né? Você pode falar um pouquinho? Eu adoro acordo provisório, eu adoro mesmo. Eu acho que eles dão um conforto para as pessoas. Imagina você sem saber nada do que vai acontecer na sua vida, você não sabe a forma com que vai... Eu vou fazer uma metáfora aqui que eu acho que cabe bem. Você está no lado da na margem do rio. Você conhece tudo dessa margem do rio. Você conhece onde tem pé, você conhece onde é mais fundo, onde tem, como é que fala? Repuxo, redemoinho. Você sabe tudo daquela margem do rio. Está seguro ali. De repente, você tem que atravessar para outra margem. Você não enxerga a outra margem e você não nada bem. Mas você tem que atravessar. É um mundo desconhecido. Você não sabe o que vai acontecer. Só que tem uma coisa. Você está tão cansado, você está quase se afogando. Você não consegue. Você não consegue pensar qual vai ser o valor da pensão, qual vai ser o regime de... Como é que a gente vai conviver, quem vai pagar a conta amanhã. Não consigo pensar. Eu estou me afogando, mas eu preciso nadar. E daí, né? E daí a gente faz aqui no escritório, a gente usa muito, a gente faz acordos provisórios, testes, experimentação. Ok, eu sei, vamos ter 2 casas, quais serão as despesas dessa casa? Como é que eu vou determinar? Como é que a gente vai fazer um acordo a respeito da pensão alimentícia, por exemplo, da manutenção dos filhos e, eventualmente, de um dos cônjuges, se a gente não sabe qual vai ser a realidade, qual a minha segurança de ter isso, né? Então, eu vou experimentar. E nessa travessia, que eu estou quase me afogando, então, me joga uma boia. É a insegurança que eu tenho, deixa eu segurar nessa boia aqui, que eu consigo 3 meses, mais ou menos, por exemplo, fazer uma manutenção financeira provisória. Vamos testar? Essa experimentação dá mais leveza para as decisões que a gente toma, né? E a convivência. E à medida que a gente vai atravessando e ganhando essas boias, um pé de pato, uma boia mais, né, um colete salva-vidas que dá mais... Elas vão nos ajudando a atravessar esse rio e começar a enxergar outra margem de uma forma... Opa, estou reconhecendo algumas coisas. A experimentação, ela tem que dar certeza da revisão. Ainda que seja mantida daquela forma, eu posso experimentar e ver como é que vai ser. Eu acho isso sensacional. Eu acho isso é uma ferramenta poderosa para o consenso. Não, nossa, perfeito. O Jordano está aqui dizendo, né, que adorou a metáfora do rio e da boia, assim, né? Até vou comentar um pouquinho com vocês o que o pessoal está falando, assim, é muito legal, né? Aqui os comentários são vários, assim, sobre esse assunto, o nosso assunto, a nossa conversa de agora, especialmente sobre o acordo provisório e as questões emocionais que a Ali falou, né? O cuidado do advogado para prestar atenção se o cliente está ok para tomar decisões, né? Você falou dos acordos provisórios, a Pauline Tesler, que é uma advogada americana, que é autora de vários livros sobre o divórcio colaborativo que é um divórcio todo construído, imbuído do respeito, do diálogo, né? Ela fala muito dos acordos provisórios e diz que ajuda a conter a ansiedade, né, das pessoas, né? Contém a ansiedade, essa boia de salvação é conter um pouco a ansiedade, porque quando a gente fala do definitivo, dá um medo, né? A gente tem realmente receio, e se eu não puder, eu não sei o que é, né? Como é que é a melhor forma de acolher a minha família nessa nova configuração, né? E Val, sabe positivo, muito positivo do acordo provisório é que toda aquela medo, angústia, raiva, ódio, desejo de vingança, tudo aquilo que está com o seu potencial mais forte no início, né? Como ela vai tendo situações urgentes e atuais atendidas, como as pessoas vão tendo essas situações atendidas, isso vai criando mais segurança. E todo esse sentimentos tão fortes iniciais que prejudicam tanto a racionalidade, né, que não existe razão, só razão, sempre vai ter emoção,
mas elas vão sendo amenizadas. E isso cria recursos nos cônjuges, nas partes, nas pessoas envolvidas, para tomar novas decisões de uma forma mais racional, porque eu vou tendo as minhas necessidades emergenciais e urgentes atendidas. Então, isso também é por isso que eu gosto tanto do acordo provisório, né? Sim, sim. E agora, falando um pouquinho do acordo provisório, assim, para que as pessoas entendam, né? É um documento escrito, como que do ponto de vista objetivo, assim, né, indo um pouquinho para as pessoas pensarem como funciona isso, né? O que é dizer que é um acordo provisório? A gente só fala, a gente escreve, quais são as implicações disso? Só para ter para que as pessoas entendam, né? O que seria um... Eu gosto muito de documentar um acordo provisório. Acho que tem que ter robustez, né? Para dar uma segurança para o casal. Gosto muito de documentar, inclusive documentar o quanto vai durar aquele acordo provisório, em que momento ele vai ser revisto. Entendi. Muito, todos opinam, e claro, a gente sempre coloca, se estiver funcionando, a gente pode prorrogar essa possibilidade, né? O seu possibilidade. Mas eu gosto de documentar. Tá, perfeito. E é muito bacana isso, né, Jennifer, que você está falando ali, porque a gente consegue fazer, a família consegue, junto com a adaptação do divórcio, se adaptar a essas questões práticas, né? Porque o divórcio, ele vai envolver uma série de aspectos, né? Então, tem os aspectos financeiros, tem os aspectos pessoais, tem os aspectos relacionados às crianças, né? Que é toda uma movimentação, né? Uma criança recém-nascida ou de tenra idade não vai ser o mesmo, o regramento relacionado à convivência provavelmente não vai ser o mesmo de uma criança de 10, 12 anos, né? E você tem que, só que ele tem que ir mudando com o tempo, você tem que ir testando, sabe? Eu já vi muitos acordos provisórios. O casal se separa, a mãe fala assim, mas o pai não sabe fazer isso, né? Não sabe trocar uma fralda, não sabe... Então, ok, então vamos testar, né? Vamos fazer esses testes, né? O pai vai lá, Então você começa a construir e você começa a aumentar essa convivência, né? E isso dá mais tranquilidade para aquele casal, para que eles possam realmente chegar na outra margem do rio. E foi perfeita realmente a tua metáfora, assim. É muito legal, são as boias e os recursos que você vai adquirindo para você conseguir atravessar esse rio turbulento, né? Outra margem de jangada, com uma canoa, né? Exatamente. Eu queria ler aqui um pouquinho o que o pessoal está comentando. Então, o Giordano de novo elogiou, né? Falou da importância dos acordos provisórios. O pessoal do programa Panapana, desculpa se eu não falei correto, Panapana, ela diz que planejar um divórcio, eles dizem, né? Planejar um divórcio é muito importante e possível. E um pouco antes, ela também disse, advoguei por anos na área de família e só com o meu divórcio eu fui perceber sobre a necessidade de olhar as questões envolvidas no fim de um casamento. Objetivamente eu sabia, fui procurar as outras, né? E aí a Cláudia Valmelo, ela fala, acredito que o nosso papel é conduzir a parte jurídica. Para além disso, é necessário muita terapia. E eu acho muito importante esse ponto que você levantou, Cláudia, porque nós aqui somos advogados colaborativos, né? Advogados capacitados e formados pelo Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. Sim, o nosso papel como advogado é estar atento à questão jurídica. Só que, como familiaristas que somos, sabemos que um divórcio ele é 95% emocional e 5% jurídico. Da onde vem essa estatística? Da nossa experiência, né? Do nosso trabalho, né? Ao longo de muitos anos, aí, mais de 20 anos na estrada, a gente temos percebido que tem muita questão emocional e que, se elas não forem trabalhadas e bem trabalhadas, elas endurecem a pauta objetiva que a gente tem que lidar. Então, o nosso trabalho, como advogados colaborativos, é desenvolver um novo olhar, prestar atenção para as questões emocionais, entender que a gente precisa dar encaminhamento a elas, né? Acolher o cliente, abrir espaço para as emoções na mesa de negociação, sim, a gente abre, mas a gente está sempre munido com uma equipe de profissionais colaborativos, os profissionais da saúde mental, e é sobre isso que algumas lives aqui, uma delas eu vou conduzir também na quinta-feira com a Ana Paula Konopatsky, para falar sobre, que é uma psicóloga aqui da região sul de Curitiba, não falamos, né? Falo de Curitiba, a Alessandra e Jennifer também fala de Curitiba, né? Da onde a gente está, né? Né? Oi? Dá para ver pelas roupas.
Só para ver pelas roupas que, apesar de que tá calorzinho, hoje vai fazer 27 graus, né? Então, esse é o nosso papel, de falar sobre esse... realmente um profissional que tem um olhar diferente. Mas, claro, a gente jamais vai sair da nossa competência, que é a área jurídica. Esse é o nosso papel, né? E aí, indo um pouquinho para... Continuando aqui na nossa conversa, ainda sobre Estela e sobre Sérgio, né? Brincando aqui com essa historinha. Ali, a gente sempre recebe dos nossos clientes assim, como é que a gente faz com as crianças? Como contar para as crianças, né? Então, naquele primeiro momento, assim, preciso contar, como fazer, como que você vê isso? Como você conduz no teu escritório de uma maneira respeitosa, né? Pensando sempre que a gente está aqui convocando todo mundo a refletir sobre o respeito e o diálogo no divórcio. Né? Val, eu acho que, como tudo dentro de um divórcio, assim, não existe resposta certa, sabe? Tudo depende, sabe? Porque cada família vai ter uma estrutura, vai ter... E cada criança, elas vão ter os seus recursos individuais, são recursos individuais e externos que vão modificar de família para família. Então, não existe resposta pronta. O que eu vejo, tá? É que muitas vezes há uma preocupação com esse momento inicial, sabe? Como contar aos filhos, né? E é uma preocupação que se deve ter, efetivamente, né? É um momento de muito cuidado, mas vai depender, o divórcio e o reflexo para os filhos vai depender muito da forma como esse casal vai se portar no divórcio e às vezes até antes, sabe? Porque muitas vezes há um cuidado muito grande. Como vamos contar ao filho? Aí há uma preocupação. Às vezes consulta até um profissional especialista infantil para ver como lidar com esse momento. E a partir do momento que se dá a notícia para as crianças, a partir daí elas passam a ser negligenciadas e ignoradas, sabe? É o que muitas vezes eu vejo. Então, assim, há uma preocupação inicial e a partir daquele momento se esquece. Por quê? E vamos, é normal, né? Muitas vezes, a gente tem que lembrar que o divórcio, ele não acontece no mesmo tempo para o casal, né? Os dois não chegam assim, os dois estamos emocionalmente prontos para nos divorciar. Às vezes o meu tempo é diferente. No seu caso, o Sérgio quer o divórcio a toque de caixa, ele quer acontecer, ele quer já falar para as crianças, ele quer já tomar questões práticas. A Estela, ela não tem esses mesmos recursos. Ela está retornando ao mercado de trabalho, está com gêmeos de 3 anos. Você veja, a situação é muito mais complicada para ela. Ela tem um tempo diferente. Contar para as crianças, isso é uma coisa importante e tem que ser naturalizado. As pesquisas já mostram que casais que ficam juntos por conta das crianças não tornam as crianças mais saudáveis pelo fato de estarem com elas. Muito pelo contrário. O que torna as crianças mais saudáveis vai ser a forma como os pais conduzirão esse processo doloroso desse relacionamento ou do fim desse relacionamento. Então, assim, eu penso assim, o contar é uma etapa importante, mas a gente não pode deixar, no curso do processo, deixar as crianças esquecidas. Por isso que muitas vezes a gente, dentro do nosso trabalho, a gente costuma sempre trazê-las para o centro da mesa, sabe? Quando a gente fala trazê-las para o centro da mesa, e às vezes até metaforicamente, a gente traz ali uma fotografia quando a gente está negociando, para que a gente sempre tenha os olhos voltados para aquelas crianças e para as necessidades delas. E a gente tem que ter em mente que as necessidades das crianças, elas também vão mudando. É claro que tem crianças que têm menos recursos e que talvez seja aconselhável nesse momento que para elas também elas também estão atravessando o rio, como a Jennifer falou. Então a gente também precisa ajudá-las com recursos e às vezes um profissional, um psicólogo, pode ser a voz dessas crianças. Porque o que acontece? Às vezes o casal está ali e as crianças, elas não sabem, na cabecinha dela, acham que elas podem, o que elas falarem pode magoar um ou ao outro. Então, às vezes, você precisa de alguém que seja a voz dessas crianças, né? E o profissional da saúde mental, um especialista em criança, ele pode ser essa voz. Então, buscar esse profissional
pode ajudar nesse processo. E sempre lembrando aquele casal que elas estão ali, sabe? Que as necessidades delas que estão envolvidas. Nas nossas negociações, muitas vezes a gente traz as fotos das crianças e a gente sempre procura assim, olha, como isso seria para aquela, eu esqueci o nome das crianças, Val. Para os gêmeos. Não, eu não dei nome das crianças, não dei. Eu só Estela e Sérgio. Como seria para os gêmeos, né? Isso é muito importante, né? Porque a gente, como profissional colaborativo, a gente sabe que o cuidado com as palavras, né? O cuidado com a comunicação. A Marília vai ter uma live sobre isso. Preciso nomear para que exista, né? Então, a gente tem que correr do lugar de chamar as crianças, as partes, o cônjuge, a esposa, e dar nome às pessoas, né? Eu brinquei aqui, não coloquei nome, mas a gente sempre pergunta das crianças, enfim, e dá nome, né? Não se referir, porque invisibiliza, né? Contribui para invisibilizar, se você não chama pelos nomes, né? E eu acho que esse cuidado que a gente tem que ter, sabe? Nesse processo, não invisibilizar as crianças. Novos rearranjos familiares, eles serão criados. E a forma como você vai lidando com isso, a gente tem que ter a percepção que as necessidades das crianças também mudam. Porque, veja, a vida delas hoje elas têm pai e mãe na mesma casa que tem uma dinâmica. De repente, os pais se separam. É outra dinâmica. E você precisa lidar e contornar com essa nova realidade. Lidar com essa nova realidade, sabe? E vai muito assim, do nosso papel como advogados, isso é fundamental, sabe, Val? Ajudá-los na construção. E aí entra um aspecto importante que a Jennifer trouxe antes, né? Muitas vezes você precisa testar, você precisa dos acordos provisórios, para você ver como vai funcionar para aquelas crianças, né? O que vai ser bom para aquelas crianças. Hoje os pais moram na mesma casa, um leva, outro busca. Aí no outro, de repente, muda a realidade, o pai muda para o outro lado da cidade, e você precisa ver como que você vai lidar com essas questões práticas, né? Então, o plano de parentalidade é fundamental, sabe? E às vezes, e o papel dos advogados, de entender a realidade. Por isso que eu não gosto daqueles recursos prontos. Não, finais de semanas alternados e pega uma vez por semana, não. A gente tem que entender o que funciona para aquela família. Até porque, né, Ali, como aquele outro movimento muito famoso aí no direito de família, que diz filho não é visita, né? Pega nos finais de semana, é coisa de visita, né? A gente está convivendo, né? O casal, esse aqui, Estela e Sérgio, da historinha que eu criei, eles ficaram casados durante 11 anos. Durante 11 anos, eles construíram uma história que eles não vão resolver em 3 meses, em 2 meses, né? Não vão conseguir resolver. A gente precisa experimentar mesmo, como você está falando. Com os filhos, eles construíram uma história, né? Como vai ser daqui para frente, tem um tempo, né, para maturar. Tudo tem um tempo, né? Eu acho que e eu gosto muito, Val, assim, que eu acho que esse papel, assim, quando a gente fala de divórcio com respeito, sabe? A gente pensar é uma frase que tem, agora me fugiu de quem tá? Mas você vai saber dizer assim, né? Que quando a gente está negociando o divórcio aqui com respeito, a gente tem que procurar negociar com base nas nossas melhores esperanças, não com base nos nossos piores medos, né? Então, da Pauline Tese, dessa aqui, pessoal. Dessa autora desse livro maravilhoso, Divórcio Colaborativo. Colaborativo, que é espetacular esse livro, assim, é um manual do divórcio com respeito, sabe? Enfim, de resolução de conflitos com respeito, né? Não necessariamente do divórcio. Mas eu acho que é isso, sabe? É esse cuidado que a gente tem que ter com as crianças, sempre lembrando que as necessidades deles vão mudando, sabe? Que não precisa ser... que talvez no início do processo seja mas que as coisas mudam, as coisas caminham, sabe? E o que a gente vê é que no futuro isso se reflete, a forma como as crianças perceberam o divórcio, isso vai ter reflexo na vida adulta delas, né? Como os pais resolveram seus conflitos, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Pedagógico, né? É pedagógico. Exatamente, sabe? E aí vai ter assim,
como eu vou resolver conflitos durante a minha vida. Se eu entrar, colocar essas crianças no olho do furacão e tornar a vida... E acontece, né? Muitas vezes acontece. Eu acho que a gente tem que dar um passo, às vezes, e pensar, né? Para quem está ouvindo a live, tá nesse momento de divórcio, tá nesse primeiro passo, tá no decidi ontem, decidi hoje, eu decidi faz um mês e eu não consigo ter essa lucidez que vocês estão falando, né? Eu não consigo ter essa lucidez. Faz muito sentido para mim, mas eu não consigo ter essa lucidez porque eu estou devastada, porque eu estou em dor, porque eu estou na montanha russa dos sentimentos. Eu estou lá no final, na última curva, passando embaixo daquele túnel escuro. Como é que eu vou seguir para um divórcio com respeito se eu não consigo ainda pensar nisso? A dica principal é procurar um profissional que ele vai te ajudar. Seja um profissional do direito, uma advogada colaborativa, uma advogada que trabalhe no consenso dessa forma, acolhedora e humanizada, seja um profissional de saúde mental, um psicólogo que vai te trazer da sombra para a realidade. Não é em 2 semanas que você vai resolver, que a chave vai virar e que você vai falar: nossa, eu quero um divórcio com respeito. E me deu uma luz e é isso que eu quero. Estou com todo o meu coração aberto para acolher as questões dele e das minhas crianças. Não é assim, né? Então, assim, vamos isso vai com o tempo, isso não é fácil, tá? Não é um conto da carochinha, não é uma coisa, então agora a gente faz assim. Não é, gente, é dolorido, é difícil, mas a gente tem recursos. O profissional que você escolher para um divórcio com respeito, e ele pode ser inclusive o litígio com respeito, tá? Ele vai te dar recursos, vai te ajudar a vir para a racionalidade, vai te ajudar. O profissional da saúde mental, na advocacia colaborativa em especial, a gente pode trabalhar com uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, que tem os melhores profissionais para cada área, né? Para financeira, para o emocional e para a parte jurídica, trabalhando em conjunto. Mas o profissional que você escolher, ele vai te ajudar e vai ser determinante. A hora que ele te der a mão, ele pode te puxar para o fundo do poço, ou ele vai caminhar com você do lado e vai falar: calma, respira, vai para a varanda, toma um ar, chora, vem aqui. Mas assim, é difícil, não é fácil. Então, não é que você quer um divórcio com respeito e isso vai ser fácil, gente. Não é que é fácil, mas ele pode ser feito diferente. É possível fazer diferente. Então, a mensagem que a gente quer dar é que há outras formas de se divorciar, não apenas essa tradicional que a gente conhece, que é o litígio com armas na mão, tá? Exato. Inclusive, o litígio pode ser com respeito. Eu acho que perfeito, perfeito, Jennifer. Você resumiu o movimento de divórcio com respeito muito bem. Muito obrigada. Assim, aliás, esse movimento que ele é apoiado pelo Instituto de Advogados de Minas Gerais, ele é apoiado pelo IBDFAN, ele recebe apoio e ele é, na verdade, capitaneado pelo IBPC, Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, da qual eu faço parte da diretoria. Enfim, várias OABs têm aí aderido, comissões, né? Então, você resumiu super bem, assim. A gente está aqui 15 para as 9, quase que caminhando para o fim da nossa live, que a gente pensou em 1 hora aqui. E eu queria, de novo, ler mais um pouquinho o que as pessoas falaram aqui para vocês, e depois contar um pouquinho da pesquisa que eu fiz na internet sobre as orientações que o pessoal dá para os primeiros cuidados. Dr. Google, né? Eu vi aqui a Daniela Barros Rosa me pediu para mostrar o livro novamente. Daniela, eu mostrei aquela hora ali enquanto a Jennifer falava. Depois eu deixo também aqui para vocês, faço um post lá, peço para o pessoal fazer um post no nosso perfil sobre o livro, que acho que é interessante para vocês. Enfim, ou se você me acessar no privado, também passo mais informações. Eu vi que a Ana Paula Canopati falou aqui, escutei recentemente: advogados de acordo não vão fazer por mim o que é melhor. Como é que a gente pode conversar sobre isso? Essa é uma pergunta que a Ana Paula faz aqui, a Ana que vai estar em um dos nossas lives aqui, né? Escutei recentemente: advogados de acordo não vão fazer por mim o que é melhor. Como conversar sobre isso? Então, Val, isso me chama atenção, assim, porque a gente tem que pensar numa nova forma, sabe, de negociação. Porque
aqui dentro do divórcio com respeito e nós das práticas colaborativas, a gente coloca o cliente como um protagonista, sabe? E a gente precisa entender o que é melhor para ele, né? Então, por isso que eu falo, respostas prontas não vão servir para o cliente. Não vai servir, sabe? Eu chegar e falar, olha, tem que ser assim, realmente não vai atender. E a gente precisa, e dentro e isso é muito legal, dentro da negociação colaborativa, a gente vai tentando entender quais são os interesses e as necessidades desses clientes. O que funciona para aquelas crianças, para aquela família, qual o arranjo, para que se torne possível fazer algo que seja bom para aquela pessoa. Só que às vezes a pessoa, no momento de turbulência, ela nem sabe o que é bom para ela, né? Então a gente precisa ajudar com que ela entenda e encontre recursos para entender o que é bom para ela, sabe? E a gente sempre pensar assim, dentro de um divórcio colaborativo e respeitoso, ou enfim, a gente tem a possibilidade de buscar aquilo que é melhor para os nossos clientes, para aquela família, para aquela realidade. E nem sempre, com um acordo, por isso que a gente falou já rapidamente ali na questão do tempo. Um divórcio respeitoso não significa um divórcio a toque de caixa, muito pelo contrário, porque às vezes um divórcio a toque de caixa em que você impõe situações às vezes ele pode ser muito prejudicial. Então, às vezes, você testar, como a Jennifer falou, fazendo os acordos, você ir trabalhando nisso, vai fazer com que a pessoa entenda quais são as suas necessidades, o que funciona para ela. Vai abaixando, abaixando a poeira um pouco, né? Eu penso muito assim também, nessa pergunta da Ana Paula, tem muito que ver com o perfil, na verdade, como é a imagem... ainda que a sociedade vê dos advogados, né? De que advogado bom é advogado tubarão ou do litígio, né? Advogado bom é que ganha processo, né? São bons advogados, sim, os que ganham processo, claro, ótimo, enfim. Mas a gente está falando de que em questões, a depender das questões o conflito, nem sempre o judiciário vai dar a resposta necessária, né? Quando eu falei aqui que 95% das questões envolvidas, né? O conflito familiar ele é multifatorial, ele não é só jurídico, né? E boa parte dele, 95% é emocional. E se é emocional, talvez a sentença que a gente consiga no processo, ela não dê a solução que o cliente procura. Então, ganhar processo não é sinônimo de resolução do conflito, né? De solução do conflito ou de construção de um consenso com o qual essas pessoas possam conviver da melhor forma possível. Nem sempre é a melhor, nem sempre é tudo como eu quero, mas é uma construção. E nosso trabalho é construir essa colcha junto com eles, né? Da solução. Junto com ele. O nosso trabalho como advogado colaborativo ou de resolução do conflito, né? Então, acordo, né, Val? Para todos, né? É o melhor acordo para todos. Que aquela coxa cubra todo mundo no frio, né? Dê conta de toda essa família no frio, né? Não vai aquela história. De um lado e 100%, ou 100% atendido do outro. Não vai ser 100%. É o ótimo que a gente pode atingir atendendo a todos, acolhendo a todos. É ótimo, nosso melhor ótimo. Né? Sabe? Ganha ação, mas eu perdi a convivência com os meus filhos em 10 anos de convivência porque a guarda que não foi bem sucedida e agora eu ganhei a guarda depois de 10 anos. E daí? Nosso problema, nossa ideia, só para concluir, assim, a ideia é a gente mudar um pouco, né? Convocar a sociedade também a pensar o profissional, o advogado de uma outra forma, porque a gente não é só ajuizador de processo, né? A gente é um profissional que está aí para ajudar as pessoas a solucionarem os seus conflitos, né? Mas elas são as donas dos seus conflitos, não nós, né? Não somos nós que temos que decidir pelos clientes, né? É um processo de convocar a sociedade para autorresponsabilização, né? Para entender que ela é parte do problema dela, né? Aquele jargão clássico, se eu não sou parte do problema, eu também não sou parte da solução. Mas é uma verdade, né? Então, é um pouco disso, assim, eu até queria, se você quiser falando, olha, eu vou vendo as outras perguntas que tem aqui. Não, eu acho perfeito, assim, e eu acho que a gente tem que ter, assim, veja, eu já tenho uma estrada profissional aí
de mais de 2 décadas, né? E eu nunca vi um casal estourando champanhe porque ganhou um processo, porque teve uma sentença favorável, sabe? A gente não vê isso. De outra parte, quando você trabalha de uma forma respeitosa com os clientes, é possível, isso eu já presenciei, inclusive Val e Jennifer estavam comigo nessa oportunidade, ver uma família saindo, assinando o divórcio, mas uma família saindo. Mãe, pai e filhos do meio, de uma forma respeitosa, sabe? E construindo essa relação depois do divórcio, sabe? É quando você percebe que mãe e pai colocam, quando eles passaram aquele momento de turbulência com respeito, torna possível eles, na festa, no aniversário de 15 anos dos filhos, pensarem, vamos viajar e vamos levar os nossos filhos juntos para um lugar bacana, porque é o interesse deles. Né? Isso só vai ser possível se eu tiver trabalhado de uma forma respeitosa, porque senão eu vou ter que fazer uma festa de 15 anos para cada um. Daí, como que funciona? Né? Então, eu acho que é por aí, sabe? A gente prestar atenção nesses cuidados que o divórcio e nos reflexos futuros que eles podem... que as decisões tomadas hoje podem... A solução de hoje é o problema de amanhã, né? E os primeiros passos são fundamentais, as primeiras escolhas, porque se eu fizer uma escolha desrespeitosa no começo, ela vai dar o tom do divórcio. E daqui a 2 anos, quando já baixou toda aquela angústia, todos aqueles sentimentos ruins que eu falei no começo, e isso foi você, cliente sombra, falando para o teu advogado, bota no pau, que é isso que eles falam, desculpa a palavra, gente. Isso vai ser, daqui a 2 anos já não vai ser tudo isso, e daí você já deu esse passo, e agora não tem volta. O processo está lá, com tudo escancarado, né? Então, são reflexões aí para a gente... Vou aproveitar um pouquinho aqui esse momento para dizer que eu fiz um Google assim para pensar o que estão dizendo por aí de primeiros cuidados, né? Daí eu fiquei assim impressionada, assim, tem orientações legais, assim, super importantes que a gente não abordou aqui, por exemplo, cuidar um pouco com a tua imagem, né? Cuidar um pouco da tua privacidade. A gente está aqui, né? As redes sociais estão aí para expor todo mundo. E ter esse cuidado, porque isso provoca dor muitas vezes no outro cônjuge ou nos próprios filhos, né? Cuidar um pouquinho, achei muito bacana, assim, manter o autocontrole, se preparar a família para a mudança de vida, porque sempre implica baixar o padrão financeiro, a gente sabe, são 2 famílias que vão passar a existir, 2 casas, as contas dobram, enfim, preparar isso, avançar, tem algumas ideias, mas tem outras que é assim, né? Tem dicas que começam assim, colha provas, revogue procuração, não aceite, assim, essa aqui é importante, mas assim, colha provas, adquira, revogue procuração, qual que era a outra que eu tinha aqui, que era essas 2 famílias, adquira, revogue qualquer procuração, e aí o jeito que está aqui colocado, assim, que, veja, não é que a gente não orientaria, né? Se preocupe com a documentação, levante informações, a gente orientaria sim para fazer, como a Alessandra começou dizendo, para a gente tomar decisões, a gente tem que estar bem informado. E informação, muitas delas, vem com a documentação. Mas, a depender da forma como eu oriento, se eu chego para um cliente meu, colha provas, junte, revogue todas as procurações. Eu tô comunicando com medo, né? Eu tô gerando medo na pessoa, receio, pavor. Eu preciso entender a história dessa família. Na verdade, toda a nossa escuta como advogado inicial, esse é o convite, a sua escuta de advogado colaborativo eu preciso entender que família é essa, que momento essa pessoa tá, e a depender da minha orientação inicial, eu posso gerar pânico. E esse pânico é uma gasolina para tocar fogo no respeito e acabar com ele, né? Não que não seja importante a gente pensar nas questões muito práticas, como diz a Jennifer, não é ser ingênuo, não estamos falando de ingenuidade, mas tudo é como a gente faz, sabe? É muito legal. E a outra coisa, quando eu comecei a fazer a pesquisa, aqui caminhando meio para o fim um pouco, sabe que o Google sempre sugere para a gente, né, algumas outras perguntas que fazem, né, que são feitas com aquele tema. Daí as perguntas que apareciam que renderiam outras inúmeras lives, né?
como saber se eu estou pronta para me separar? Eu sei que não são perguntas jurídicas, assim, me perdoem os advogados que estão nos vendo, mas é muito importante, interessante a gente pensar, né? Como saber se eu estou pronta para me separar? Quando é hora de pedir o divórcio? Como falar para o marido que quer se separar? O que dizer ao marido que quer se separar? Como se separar numa boa? Por que dói tanto a separação? Quanto tempo dura o luto da separação? Hoje à noite a Marília vai falar sobre isso. Se quiserem conversar, assistir a live. O pessoal que perguntou aí. Quanto tempo leva para passar a dor de uma separação? São muitas elaborações da mesma pergunta, né? Você vê. Aquela vai ter 95% emocional, né? Essas perguntas foram emocionais, né? Todas, né? Todas, assim. Porque a gente não pode desconsiderar isso como advogados, né? Meninas, eu queria muito, muito agradecer a vocês. Não sei se vocês querem pontuar outra coisa. A gente está indo caminhandinho para o fim, assim, para o pessoal. Enfim, dar algum conselho, mais alguma orientação adicional. Adorei ouvir vocês. Muito obrigada por se disporem estar aqui 8 da manhã, numa segunda-feira, né? Sempre aquele dia que a gente tem um milhão de coisas para solucionar. Sou muito grata, assim, em nome de todo o movimento de Voz com Respeito, pelo tempo que vocês dispuseram, a sabedoria das palavras de vocês para acolher o coração da turma que está aí nesse momento tão difícil que é do divórcio. Por favor, se quiserem... Olha, Val, vou dizer para você assim, que a gente precisa, se a gente ficasse aqui, a gente ia ter tempo, assim, precisaria de muitas horas para a gente falar sobre esse tema, assim, né? Porque é um tema que eu sei que nós três aqui somos apaixonadas pelo que nós fazemos, né? E temos e cada vez a gente está aprendendo mais e tentando trazer o melhor para os nossos clientes, né? É claro que e esse momento que essa live e as lives dessa semana, todas elas vão ajudar a esclarecer muitas outras dúvidas que devem ter ficado depois dessa nossa conversa. Mas é o cuidado, sabe? Eu sei, eu vi que alguém ali falou assim, mas é difícil ter um divórcio com respeito, porque muitas vezes o respeito já acabou durante o relacionamento. Mas a gente vai com um cuidado como a gente vai lidar com esse divórcio, a gente pode construir outras pontes, sabe? Para que a gente possa trazer o mínimo de danos, sabe? As paredes são frágeis, é muito difícil esse processo de divórcio, mas a gente não precisa já jogar uma marreta, sabe? Para destruir, às vezes, o pouco que tem. Então, às vezes, a gente tem que ir construindo pontes, né? E é pouco a pouco, e é com esse cuidado, com esse olhar acolhedor de um profissional, um advogado que tem esse olhar acolhedor, que parta do princípio que a vida dos clientes não é a sua, então que não existe soluções prontas e que muitas vezes a gente precisa, sim, de ajuda de outros profissionais, né? Então, às vezes, a gente precisa de profissionais da área de saúde, a gente precisa de profissionais, às vezes, financeiros que possam nos auxiliar nessa construção para que as pessoas envolvidas naquele conflito possam enxergar a situação de uma nova forma. A gente tem que fazer com que as pessoas... aquela história, vou olhar de cima, sabe? Vá para a varanda e olhar o problema de cima, sabe? E esse é o nosso papel, sabe? Sempre tá levando essas pessoas para a varanda. Go to the balcony. Go to the balcony, como diz o William Ury. Sabe? Para enxergar a situação de uma nova forma, com uma outra perspectiva. Ao divórcio com respeito. Eu li esse comentário também, Ali. É da Dani. Oi, Dani, tudo bem? Eu acho que é exatamente esse. Ela falou a exceção da exceção, divórcio com respeito. Por isso que existe o movimento, Dani. Por isso que a gente está aqui. Para mostrar que é possível fazer diferente. Para mostrar para a sociedade que há recursos, que há um caminhar diferente. Obrigada por você estar aqui. Eu sei o quanto é importante esse papel, esse movimento. Queria agradecer o movimento, falar que eu sou super fã e que estamos aqui para ajudar vocês. Obrigada, meninas. Daniele, você nos fez uma pergunta agora, a gente está para a conclusão da live. Mas eu vou talvez poder dizer muito brevemente. Ela pergunta o que fazer quando o perfil dos escritórios é completamente diferente, quando o escritório é da conciliação e o outro é agressivo. Eu diria que o caminho é uma conversa
entre os clientes, né? Entre o casal que está se divorciando, o que eles querem, né? Se são dois escritórios diferentes, talvez o tempo de cada um, o pensamento de cada cliente está nesse registro, um da conciliação, o outro está na questão bélica, né? Eu acho que tem que tentar buscar, de alguma medida, não sei o que me ocorre agora, um diálogo entre os dois, sabe? Tentar buscar, talvez, a intermediação de um profissional da mediação ou um profissional psicólogo, terapeuta familiar, para ajudar o casal a compreender o que eles querem, para eles poderem comunicar aos seus advogados, né? O advogado, a gente segue, assim, o tom, na verdade, do que os clientes nos passam, né? Então, se eu sou agora, a nossa formação como advogado colaborativo é um advogado que está atento às questões emocionais. Mas nem todos estão nesse registro e não tem nenhum problema. É um outro modelo de prestação de serviços. Mas se há algum espaço para uma conversa entre o casal, para um trabalho, para uma intermediação, para que eles consigam entender e ajustar o rumo do que eles querem, né? Porque um está no agressivo, outro está na conciliação. E me perdoe se eu não estou respondendo adequadamente a tua pergunta, se é nesse caminho, mas é o que me ocorre. Eu faria isso, sabe? Buscar um recurso de um profissional, não do direito, mas da mediação, ou profissional da saúde, para ajudar os dois a conversarem e ajustar o caminho, se possível, tá? Indo para a conclusão, eu separei aqui um poema bem curtinho, um trecho de um poema curtinho do Caio Fernando de Abreu, que eu não me lembro exatamente de qual é o livro, eu estava tentando buscar, mas estava no meio das minhas papeladas aqui, mas, enfim, eu vou buscar depois e passo no privado para quem quiser. Diz mais ou menos assim esse trecho. Vai passar. Tu sabes que vai passar. Talvez não amanhã, mas dentro de uma semana, um mês ou 2. Quem sabe? O verão está aí, haverá sol quase todos os dias. E sempre resta essa coisa chamada impulso vital. Pois esse impulso, às vezes cruel, porque não permite que nenhuma dor insista por muito tempo, te empurrará, quem sabe, para o sol, para o mar, para uma nova estrada qualquer e, de repente, no meio de uma frase ou de um movimento, te surpreenderás pensando algo assim como estou contente outra vez. É assim que eu termino essa live com vocês, agradecendo a todos aqui que nos assistiram. Por favor, fiquem ligados aí, sigam o perfil Divórcio Divórcio com Respeito. A gente vai ter inúmeras lives lindas e maravilhosas aí, cheias de informação importante, conteúdo de qualidade para vocês. Tá bom? Obrigada, Gê. Obrigada, Val. Obrigada, Gê. Obrigada, Jordano. Por quem acompanhou na live, um beijo, Jordano, um beijo, Aline. Beijo grande para você. Dani entrou. Tchau. Vou descobrir como é que eu termino essa live aqui, né? Agora a pessoa tem as suas dificuldades. Beijo. A minha prima querida que está aqui também, a Simone. Ai, um beijo, obrigada por vocês estarem aqui conosco. É muito bom, muito bacana falar sobre isso. Um abração, meninas. Vamos lá. Beijos. Vamos ver. Tem que descobrir como eu faço. Xizinho no